Fala galera, tudo bem? Eu sou a Juliana, professora de Química do Instituto Panorama, e a nossa aula de hoje é sobre modelos atômicos. Então, como eu sempre falo para vocês, a química é uma ciência experimental. O que isso quer dizer? Bom, que ela está em constante mudança. Por quê? Porque o ser humano é curioso, vai fazendo novos experimentos, vai descobrindo novas coisas, a tecnologia vai melhorando, os equipamentos de observação vão melhorando, e aí com isso a química está em constante transformação, tá? E aí o mesmo vale para esses modelos atômicos, né? O ser humano muito curioso sempre quis saber qual era a partícula fundamental, do que as coisas eram formadas, né? Quem era a partícula que ia se repetindo para formar, por exemplo, uma folha de papel, né? Se eu pegasse uma folha de papel e fosse diminuindo, 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 qual seria a partícula indivisível, né? Como que a gente chega nisso? Então, desde antes de Cristo já tinha gente estudando isso, mas o primeiro modelo atômico, né, mais aceitável, com descobertas importantes para a química, foi o de Dalton, por volta dos anos 1800, tá? Então, qual é o modelo de Dalton? O modelo de Dalton foi apelidado de bola de bilhar. Gente, cuidado aqui, não se atentem a todo o experimento do Dalton ter virado somente uma bola de bilhar, tá? Ele descobriu muito mais para a química do que só o formato do átomo, tá? Então ele descobriu o quê? O que, que realmente importa nesse modelo atômico? É o seguinte, que além dele ser uma esfera maciça que se assemelha a uma bola de bilhar, ele era uma partícula indivisível. Ótimo, Juliana, até aí a gente já sabia que era o que eles queriam descobrir, quem era a partícula indivisível. Beleza. E qual foi a maior contribuição do Dalton? É que os átomos não se alteram. Então, um átomo de oxigênio, ele não vai virar um átomo de hidrogênio. Ele é átomo de oxigênio e ele vai permanecer para sempre como um átomo de oxigênio, certo? O átomo não se altera, tá? E aí, prestem muita atenção, que vocês vão me ouvir falando muito desse modelo. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Que a gente vai estudar em química? Toda a transformação da matéria, não é isso? E como que ocorre essa transformação se os átomos não se alteram? Quando eu tenho uma reação química, é só um rearranjo dos átomos, certo? Então, eles entram em uma determinada configuração, com uma determinada quantidade de ligações, essas ligações vão se alterar, e aí eu vou ter um rearranjo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Vamos fazer a reação de formação da água? O que, que eu tenho para formar água? Hidrogênio ligado a hidrogênio, mais oxigênio ligado a oxigênio. E aí, isso vai formar o quê? Oxigênio ligado a hidrogênio. Aí, aqui é o seguinte, ó, eu vou precisar de dois desse para um desse, para formar dois desse, tá? Só para a gente poder balancear, para vocês entenderem certinho o que está acontecendo aqui. Então, ó, o que que houve, né, para formar água? Eu tinha hidrogênio ligado a hidrogênio. Eu precisei romper essa ligação, por quê? Porque na minha nova configuração, o hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio, certo, galera? Então, eu precisei de 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, para formar 2 moléculas de água, tá? Então, houve um rearranjo. O hidrogênio continua sendo hidrogênio, o oxigênio continua sendo oxigênio. Mas o gás hidrogênio deixou de existir, o gás oxigênio deixou de existir, e aí a gente passa a ter a existência da água, tá? Então, a grande contribuição de Dalton, né, para a química foi exatamente essa. Que as reações químicas são simplesmente um rearranjo dos átomos. Tudo bem? Maravilha. Depois dele, nessa época, tudo se desenvolvia com uma velocidade um pouco menor. Lá no final dos anos 1800, quase 1900, veio Thomson. Aí, cuidado com essa tradução, porque pudim aqui no Brasil, quando a gente fala em pudim, o que vocês já imaginam? É aquele negócio redondinho com furo no meio, né? Pois é. Você sabe que dar aula é um negócio muito bacana, porque quanto mais aulas a gente dá, mais a gente aprende com os alunos. E aí eu descobri, na verdade, que a tradução de pudim na Europa, na verdade, parece mais um bolinho. Então, eu prefiro usar o panetone como exemplo aqui. Por quê? O que que o Thomson descobriu? Ele é conhecido como o pai do elétron. Oi, por que pai? Porque foi ele que descobriu o elétron, tá? Então, foi ele que descobriu que, na verdade, não era só
um negócio maciço, né, e neutro. Na verdade, dentro do átomo, a gente tinha cargas negativas. Só que ele, como um todo, era neutro. Ou seja, eu tinha que ter alguém positivo. Então, se a gente pensar, em vez de um pudim, pensar num panetone, o que eu vou ter? A massa do panetone é a minha parte positiva, tá? E o que é o negativo? São as passas e as frutas cristalizadas lá dentro, tá? Então, por isso que chama pudim de passas. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho uma grande massa positiva com cargas negativas no meio, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o modelo de Thomson é esse aqui, tá? Então, é uma grande massa positiva com cargas negativas no meio, tudo bem? Tá, e o que mais ele descobriu, né, além das cargas elétricas? Que os elétrons não ficam presos dentro desse núcleo, tá? Eles podem ser transferidos de um átomo para o outro, tudo bem? Opa, então começa a fazer algum sentido, né? Agora, aquele negócio de cátion, de ânion, né? Então é o seguinte: então, a principal contribuição do Thomson, a descoberta do elétron e essa questão da transferência de elétrons. Tudo bem? E aí, o próximo modelo atômico, aí vocês percebem que já é um pouco mais rápida essa evolução, né? A gente está aí em 1911, que é o de Rutherford, que é o tal do sistema planetário. Como assim? A gente vai imaginar que o núcleo é como se fosse o nosso Sol e que em volta dele eu tenho os elétrons girando. E o que ele fez? Ele fez um experimento em que ele passava raios, né, através de uma folha muito fininha de ouro. E ele descobriu que a maioria dos raios passava reto. Ai, caramba! Do que é composto esse átomo, então? Porque quando, né, o raio batesse em alguma coisa, ele teria que voltar ou ser desviado. E a maioria dos raios passava reto. Ele falou, gente, então, na verdade, o átomo é um grande vazio. Ele tem um grande vazio e uma concentração muito pequena de massa em algum lugar. E aí ele chamou esse lugar de concentração pequena de massa de núcleo. E aí ele descobriu que o núcleo era positivo. E que essa galera que ficava aqui em volta era negativa. Mas ele não tinha muito uma ordem, tá, pessoal? Ele só sabia que um grande. E aqui, ó, pessoal, todo esse espaço entre um elétron e outro, isso aqui é o elétron, tá, galera? E esse espaço entre o elétron era vazio. E que a maioria dos raios passava batido, tá? Então ele descobriu que eu tinha um grande vazio e um núcleo que concentrava, um núcleo bem denso que concentrava toda a massa. Maravilha. O Bohr veio logo depois dele, e aí o Bohr era aluno do Rutherford. Eles começaram a trabalhar juntos nesse processo, tá? Por isso que muitas vezes vão encontrar como o modelo atômico Rutherford-Bohr, tá? Por quê? Porque eles trabalharam juntos nessas descobertas. E aí o que o Bohr descobriu, né? Ele descobriu que esses elétrons, eles tinham uma ordem correta para estar. Como assim? Uma região no espaço específica. Mas por quê? Cada elétron tinha uma quantidade de energia. E aí, quanto mais longe do núcleo ele tivesse, maior a quantidade de energia que ele tinha, certo? Então, é a mesma ideia do nosso sistema planetário, né? Eu tenho o Sol no centro e eu tenho os planetas fazendo a translação em volta do Sol. Então, é o mesmo caso aqui. E aí, cada planeta tem uma quantidade de energia para manter nesse sistema, não é isso? Por quê? O Bohr, ele tinha em mente aquela nossa ideia da mecânica clássica, que ele vai perder energia. E por que ele não para nunca de girar ali se ele teria que perder energia? E aí vem a mecânica quântica, a gente tem aí uma outra história mais para frente, a gente vai estudar os números quânticos e eu vou explicar isso para vocês com mais calma. Mas por enquanto, o que vocês precisam entender? Que de acordo com a quantidade de energia daquela camada, ele vai ficar girando ali para sempre, tá? Então, ele descobriu o seguinte, que os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo, tá? E as órbitas são chamadas de camadas. Então, ó, a primeira camada é a camada K. Depois vem a camada L, depois vem a camada M e por aí vai. E aí, hoje, no dia de gravação desta aula, temos 7 camadas
que conseguem descrever todos os elementos descobertos até hoje, tá? Hoje. Fiquem bem atentos a isso. Amanhã pode ser que eu esteja falando uma grande besteira. Amanhã eles descubram a 8ª camada. Mas, por enquanto, 7 camadas são suficientes, tá? Então, é KLMNOPQ. Tudo bem? Temos essas camadas. E ele descobriu que cada camada possui uma quantidade de energia e que, o mais importante, esse lugar do elétron é fixo eternamente? Não. Esse lugar garante que ele tem uma determinada quantidade de energia. Mas e se ele receber mais energia? Se ele for excitado? Bom, então vamos pensar no seguinte, ó, aqui está o meu núcleo, e aqui está a minha primeira camada, aqui está a segunda camada. Eu tenho um elétron aqui nessa camada. Se ele recebe energia, se esse elétron é excitado, ele pula para a camada de cima, e aí ele vai ficar aqui, enquanto ele estiver recebendo energia. A partir do momento que ele para de receber energia, o que vai acontecer? Ai, gente, ele volta. Por quê? Porque a quantidade de energia que ele tem sozinho é a da camada anterior, tá? E aí, o que é importante aqui, pessoal? É que nesse processo de volta, ele vai liberar o quê? Luz. E aí, para cada comprimento de onda, ou seja, para cada quantidade de energia que eu tenho, eu vou emitir uma cor diferente, tá? Essa é a ideia, por exemplo, dos fogos de artifício e de outras tantas coisas que a gente conhece, tá? Então, quando volta, ele vai emitir luz, e aí, dependendo da camada onde ele tá, ele vai emitir um determinado comprimento de onda e a luz vai ter uma cor diferente. Beleza, turma? Por que é importante estudar os modelos atômicos? Porque isso vai dar pra gente bagagem, tá? Para continuar no mundo da química, tá? Então essa aula é bem no comecinho do curso mesmo. O vestibular vai exigir de vocês, eles vão precisar, na verdade assim, o que ele quer? Que vocês conheçam as diferenças entre os modelos atômicos e que vocês saibam usar isso mais para frente, né? Que vocês entendam, por exemplo, que as reações químicas são um rearranjo dos átomos, certo? Um átomo de oxigênio não vai virar um átomo de hidrogênio, tá? Que vocês entendam a questão das camadas. Nas próximas aulas aí, a gente vai aprender a distribuir esses elétrons nas camadas. Por quê? Porque a partir disso eu consigo fazer as reações químicas, né? Saber se vai fazer ligação iônica, ligação covalente. Então, isso tudo vai dar bagagem pra gente para as próximas aulas, ok? Pessoal, muito obrigada e até a próxima!